Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 8 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista Adultos, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O texto áureo diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11. A verdade prática diz: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos de 1 a 12. Diz assim o texto bíblico: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Muito bem, a presente lição estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. No primeiro tópico, identificaremos o rebanho no Antigo Testamento, que é o povo de Israel, bem como no Novo Testamento, que é a igreja. No segundo tópico, descobriremos quem são os pastores infiéis. Veremos de que se trata dos governantes de Israel daquela época, mas que também podemos extrair lições para as lideranças eclesiásticas. E, finalmente, no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor no Deus de Israel, que, no Novo Testamento, se revela na pessoa de Jesus, que se consolida como a imagem definitiva do bom pastor cristão. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, do versículo 1 ao versículo 10, Deus como o futuro bom pastor, versículos 11 ao versículo 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, versículos 17 ao 22,
E o Messias como o pastor de Deus, versículo 23 ao 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Tópico primeiro, sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender, em seguida, o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23, muito conhecido de todos os cristãos, apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Ponto primeiro, ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Até 1 ano chama-se cordeiro. Depois de 1 ano, carneiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Encontra-se em João, capítulo 2, versículo 14. Trata-se de um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo, né? Por exemplo, o Salmo 23, que é uma ilustração muito importante e interessante dessa relação de Deus com o seu povo, que são suas ovelhas. Deus é o sumo pastor, o grande pastor, assim como Jesus Cristo vai também se declarar como o grande pastor, né, o bom pastor das ovelhas, no Novo Testamento. E nós, o povo de Deus, tanto o povo de Israel na Antiga Aliança, a igreja na Nova Aliança, somos o rebanho do Senhor. E os autores bíblicos vão usar essa linguagem metafórica, ou seja, simbólica, né? Olhando para ali o mundo animal, olhando para as ovelhas, o animal ovelha, e fazendo comparações com o povo de Deus. Ponto 2. A natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13:7. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessária uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas, de dia e de noite. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. Veja 1 Samuel 17, 34 e 35. E de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então, é da própria natureza da ovelha, o animal, ser indefesa e medrosa. E ela se assusta facilmente. Qualquer barulho dispersa as ovelhas, né? Aí vai a ovelha para um lado, ovelha para a direita, ovelha para a esquerda, ovelha para frente, ovelha, né, para tudo que é lado. Elas se dispersam e se perdem, porque não vão voltar por si mesmas. Por isso que é importante que o pastor seja ali o supervisor diário das ovelhas, esteja sempre cuidando das ovelhas para que elas não se dispersem. E também, né, por conta dos ataques de predadores, animais selvagens que atacam o rebanho de ovelhas para, né, consumi-las. E é necessário cuidar para que, isso aí usando uma linguagem literal. Se formos usar uma linguagem metafórica, tratando o crente como uma ovelha, cuidar para que ela não seja atacada pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, pelos falsos doutores, com suas heresias, seus ensinos heréticos, e que vão destruir as ovelhas do Senhor. Ponto 3. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Veja Números 27 e 17 e 1 de Pedro 4:2. Ou melhor, 5:2. Além do sentido próprio do termo, figuradamente rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor.
Né? O que isso significa? Ovelha sem pastor, sem direção, sem orientação, sem um líder para guiá-las, para orientá-las, para cuidá-las, para preservá-las, para alimentá-las, e etc. Ponto 4. Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no contexto de Jeremias, capítulo 23, de 1 a 5, se refere aos governantes da época ali de Israel e de Judá. Né? O rei de Judá, os nobres, os príncipes, os magistrados, os sacerdotes, esses eram os pastores. A que se refere esse texto, tanto de Ezequiel como o texto paralelo de Jeremias 23. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o poder civil do poder religioso, diferente do que acontece nos estados laicos da atualidade, diferentemente de hoje. De uma certa forma, hoje o presidente do Brasil é o líder, né, digamos, entre aspas, né, seria o pastor do povo brasileiro. Só que não tem a mesma relação, o mesmo relacionamento com Deus, porque é um Estado laico. O presidente não precisa ser um servo de Deus necessariamente. No entanto, a Bíblia diz que se ele se encontra ali no poder, é porque foi permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que ele estivesse ali. Então é Deus que levanta, como Deus chamou Ciro, chamou Nabucodonosor, mesmo sendo reis pagãos. Mas Deus permitiu que eles reinassem naquele período histórico. Da mesma forma acontece hoje. Então é importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras, com o único objetivo, desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Então, usam esses textos lá de Ezequiel, Jeremias, que são referentes aos líderes políticos civis da nação de Israel, do povo de Judá, usam para atacar os líderes eclesiásticos atuais. Ainda que haja uma relação indireta, não há uma relação direta, como eu já falei. Os líderes eclesiásticos da igreja hoje não podem ser comparados com os líderes civis da época de Israel e de Judá, que era um reino teocrático, era um reino que servia ao Senhor Jeová. Então havia uma mistura entre a liderança civil e a liderança religiosa. Por isso é que não podemos confundir esses dois âmbitos de liderança, porque a liderança civil hoje ela é muitas vezes a parte separada da liderança religiosa. Isso tem que ficar bem esclarecido para os alunos, para que não haja essa confusão. Tópico 2. Sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Ponto 1. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, como no caso de Davi, Moisés, e outros líderes, Ezequias, outros líderes que foram grandes homens de Deus e líderes da nação de Israel. Então, o pastor, a função de um pastor, literalmente falando, que cuida das ovelhas, é alimentar, guiar e proteger. E, indiretamente, metaforicamente, o líder, no caso o pastor, que é líder de um rebanho, ele também deve, no sentido espiritual, o pastor eclesiástico, trazendo para o contexto de igreja hoje, ele deve alimentar com a palavra de Deus o rebanho, guiar o rebanho no caminho da palavra de Deus, no caminho que leva para o céu, e proteger o rebanho dos ataques malignos, dos ataques dos falsos líderes, dos falsos pastores, dos falsos profetas, dos falsos doutores. E isso é função do pastor de ovelhas. Ponto 2. O que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos.
Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Então, veja bem, em vez de cuidar do rebanho, das ovelhas, ali dos liderados, eles estavam cuidando só de si mesmos. Só estavam se alimentando do bom e do melhor. Né? Isso faz lembrar um vídeo de um certo líder de um determinado país que, enquanto o povo dele passa fome, não tendo o que comer direito, ele aparece num restaurante de luxo comendo da melhor qualidade ali, a carne da melhor qualidade junto com a sua equipe. Então, mais ou menos é isso que o profeta Ezequiel está dizendo aqui dos pastores, né, entre aspas, os líderes da nação de Israel e de Judá naquele período. Estavam só apacentando a si mesmos, cuidando de si mesmos. Só queriam para eles e para os familiares deles, para a equipe deles. Enquanto que o povo estava sendo deixado de lado e eles estavam cuidando só de se beneficiar com o cargo de liderança que eles tinham. E Deus condena veementemente esse tipo de atitude. Ponto 3. O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas estavam fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. E precisavam de cuidados especiais. Né? Mas esses pastores de Israel, de Judá, só se preocupavam com eles mesmos, com eles próprios. Não queriam mais saber de cuidar de ovelha, cada um, né, aquela história, né, cada um cuide de si mesmo. Mas a ovelha não tem como cuidar de si mesma, do ponto de vista espiritual. Precisa do pastor para cuidar. Por isso é que no Novo Testamento nós vamos ver, através do apóstolo Paulo, que Deus deu pastores para a igreja. Né? Deus deu pastores, líderes, para cuidar do seu povo, do seu rebanho. Né? Então não é o pastor que se levanta por si mesmo. A Bíblia diz que foi Deus que deu, é Deus que dá os pastores e os líderes para cuidar do rebanho do Senhor. Ponto 4, as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios, que era o reino do norte, que havia sido invadido pelo exército assírio e haviam sido levados para o cativeiro assírio. A mesma diáspora ou dispersão aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da Cidade Santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Então, as ovelhas, por falta de cuidado, falta de atenção da parte dos pastores e líderes na nação judaica, tinham se dispersado. Uma parte foi lá para a Síria, outra parte foi para a Babilônia, outra parte se dispersou ali nas nações vizinhas. Mas Deus prometeu que ia recolhê-las, ia ajuntá-las novamente. Tópico 3, sobre o bom pastor. Antes de falarmos do tópico 3, gostaria de dizer que a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio dos seus núcleos de estudo presencial já formou mais de 7.000 alunos. Atendemos mais de 5 estados do Brasil, além de 3 países de língua portuguesa. Temos mais de 15 anos de experiência. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção de Pastores da CEADESP. As videoaulas têm aproximadamente 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde
O curso livre A Arte de Pregar, um curso completo para quem gosta de pregar a palavra de Deus. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 35 no cartão de crédito. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link que você encontra aqui na descrição desse vídeo, dessa videoaula. Logo aqui embaixo você vai ter o link, você clica nele e você vai ter mais informações. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. O tópico 3, sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Então Deus observou toda aquela situação e falou, não, esses pastores que estão aqui na frente da nação de Judá não estão cuidando das minhas ovelhas. Então eu mesmo vou tirar esses pastores e eu mesmo vou cuidar das ovelhas. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como um bom pastor deixam isso muito claro, sobre o cuidado de Deus como o sumo pastor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ponto primeiro, a reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Jeremias 23, 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, Ezequiel 34, 12. Isso aconteceu algum tempo depois de 70 anos de cativeiro babilônico, Deus trouxe um remanescente de volta para a terra de Israel. Eles reconstruíram a cidade de Jerusalém, reconstruíram o templo. Também alguns dos exilados da época do Império Assírio também retornaram. E hoje, nós vemos esse fenômeno hoje ainda, no século XX, ali em 1943, se não me falha a memória, houve o renascimento da nação de Israel e judeus do mundo todo voltando ali para a nação de Israel, e esse é um fenômeno que continua até hoje. Os judeus voltando ali para a terra de Israel. Isso já é o Senhor Deus como pastor das suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas, e trazendo as ovelhas de volta, conforme ele fala aqui no livro do profeta Ezequiel. O ponto 2, Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5, 4. Pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. João 10, 16. Então Jesus, através da igreja pregando o evangelho, está recolhendo as suas ovelhas e trazendo-as para o seu redil. Ele é o nosso bom pastor que cuida do seu rebanho, das suas ovelhas. Ponto 3, o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. 1 Samuel 17, 34 a 36. Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus, ele entregou voluntariamente a sua vida para que as suas ovelhas fossem salvas. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios 4:11, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus 23, 3. Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso orar por eles. Muito bem, chegamos à conclusão desta videoaula. Antes da conclusão, se você está sendo abençoado por essas aulas aqui da Faeste Academia, não esqueça de deixar o seu like, tecer o seu comentário sobre o que você está achando, sobre a lição, sobre o tema da lição, ou sobre outros temas da Faeste Academia. E também compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. E não se esqueça de se inscrever no canal da Faeste Academia para podermos trazer mais videoaulas, estudos bíblicos para o nosso canal da Faeste Academia, para que todos sejam abençoados aqui
pelo YouTube. A conclusão diz: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. O ser humano é muito competitivo, ele gosta de lutar contra outros seres humanos para marcar o território dele, para que ele supere o seu próximo. No entanto, né, isso desagrada a Deus, esse tipo de competitividade acirrada, né, entre os seres humanos e principalmente entre os irmãos em Cristo Jesus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Não é como lá fora da igreja, que as pessoas praticamente pisam uma nas outras para poder alcançar os seus objetivos. Os irmãos em Cristo não podem agir dessa forma, né? Nós temos uma nova mentalidade, temos a palavra de Deus para nos guiar, certo? E nosso bom pastor, o Senhor Jesus, ele nos orienta a amar o próximo como a nós mesmos. Então, fique com o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe o seu preparo da lição, os seus estudos, e até a próxima videoaula, querendo Deus.